Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E, como de costume, eu quero avisar aos irmãos que, além das videoaulas, nós disponibilizamos também semanalmente um esboço escrito de cada uma das lições em formato PDF e também disponibilizamos as reflexões em áudio com base nas leituras diárias de cada uma das lições. E para os irmãos que tiverem interesse nesses materiais adicionais, eu estarei deixando os links para download disponíveis logo abaixo do vídeo, bastando clicar na opção Mostrar Mais e os links estarão ali. E para os irmãos que de repente preferirem receber esses esboços escritos por e-mail, basta informar o seu endereço de e-mail que eu estarei cadastrando e semanalmente os irmãos também estarão recebendo aí por e-mail. Eu quero lembrar ainda aos irmãos, como de costume, que todos os materiais que nós disponibilizamos para apoio, eles não substituem as aulas presenciais. E no caso da nossa igreja, essas aulas ocorrem todos os domingos às 16 horas. E eu aproveito também para pedir para os irmãos que venham a se inscrever no nosso canal para que possam assim receber automaticamente informações nos momentos em que novos vídeos forem postados. E além disso, eu quero pedir para os irmãos também que compartilhem os vídeos e os demais materiais de apoio através de suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Muito bem, nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2016 o tema O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E a lição de hoje é a lição de número 7, que tem por título José, fé em meio às injustiças. Bom, vamos ver então aí quais são os tópicos que nós estaremos abordando no decorrer desta videoaula. Então, inicialmente, nós faremos aí, como de costume, uma introdução ao tema. Em seguida, nós vamos falar sobre a história de José, sobre aí os principais fatos da história dele. Depois nós vamos falar sobre as crises que José enfrentou. Em seguida, nós falaremos sobre os destaques de José, ou seja, de que maneira ele se destacou aí em meio às crises que ele enfrentou. Depois, nós vamos falar sobre as virtudes de José, virtudes essas aí que devem ser vistas em cada cristão. E por fim, também, como de costume, nós faremos aí uma breve conclusão. Então vamos agora, irmãos, à nossa introdução. Bom, aqui nós temos um quadro que resume, vamos dizer assim, a distribuição, né, a parte panorâmica aí do livro do Gênesis, onde nós temos inicialmente o chamado ciclo das origens, que engloba aí os 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis, sendo aí o capítulo 1 e 2 referente à criação, né, nós estamos falando da dispensação da inocência, capítulo 3 até o capítulo 8 narra sobre a queda até o dilúvio, né, a dispensação da consciência, e os capítulos 9 até o capítulo 11 narra do dilúvio até a Torre de Babel, falando já sobre a dispensação do governo humano. E depois, meus irmãos, nós temos o chamado ciclo patriarcal, que vai aí do capítulo 12 até o capítulo 50, ou seja, até o final do livro do Gênesis. Tendo aí do capítulo 12 até o capítulo 25, versículo 18, nós temos o chamado ciclo de Abraão. Do versículo 19 do capítulo 25 até o capítulo 27, nós temos o ciclo de Isaac. Capítulo 28 até o capítulo 36, nós temos o ciclo de Jacó. E do capítulo 37 até o capítulo 50, nós temos aí o ciclo de José. E na lição de hoje nós vamos abordar, dentro do chamado ciclo patriarcal, o ciclo de José, que vai aí do capítulo 37 até o capítulo 50. Então, os irmãos podem perceber que existem 13 capítulos inteiros dedicados à história de José. Agora, nessa videoaula, nós vamos atentar para os capítulos 37 até o 41, nós não vamos até os 50, mas é recomendável que os irmãos leiam aí todos os 13 capítulos, porque além de se tratar de uma história maravilhosa, ela nos traz também preciosas lições aí, lições completamente aplicáveis ao nosso momento atual, aplicáveis à atualidade, principalmente, irmãos, no que se refere ao correto comportamento do cristão ante as crises que se possa enfrentar.
Bom, nós vamos então inicialmente aí ver como que era constituída a família de José. Nós falamos sobre isso na aula anterior, né, sobre a descendência de Jacó, e nós vamos estar recapitulando nesta aula, porque inclusive faz parte aí do roteiro da lição que está na revista dos irmãos. Então vamos lá. Jacó, irmãos, ele teve seu nome mudado aí por Deus, né, para Israel, então está na tela dos irmãos aí, Jacó, entre aspas, entre parênteses, melhor dizendo, Israel. Então ele teve seu nome mudado, assim como Abrão teve o nome mudado para Abraão, enfim. A Bíblia nos diz que ele conheceu uma moça chamada Raquel. Essa moça era filha de um tio seu chamado Labão, que era irmão de sua mãe. E Jacó, ele se apaixonou por ela, tá? Jacó, ele amava Raquel, só que tinha um problema, irmãos. Ele não tinha como pagar o dote por ela para o seu tio Labão. Então ele acabou fazendo um acordo com o pai de Raquel, onde ele trabalharia durante 7 anos para ele, e em troca ele poderia se casar com Raquel. Só que após esses 7 anos, irmãos, Labão, ele enganou Jacó, e ao invés de Raquel, que era sua filha mais nova, ele deu para Jacó a sua filha mais velha, que se chamava Leia. E Jacó, nessa situação, ele foi reclamar com Labão sobre o fato dele ter lhe dado a filha Leia ao invés de Raquel. E Labão disse para ele o seguinte: olha, eu não posso te dar a minha filha mais nova no lugar da primogênita. Então Jacó, ele acabou se casando aí com Leia, e ele fez um novo acordo com Labão para poder se casar com Raquel também. E durante mais 7 anos ele trabalhou para Labão para poder se casar com a mulher que ele amava, que era Raquel. Por fim, irmãos, Jacó, ele acabou se casando aí com as duas. Ele se casou tanto com Leia quanto com Raquel. E Leia, ela tinha uma escrava chamada Zilpa, assim como Raquel também tinha uma outra escrava que se chamava Bila. E a Bíblia diz que Jacó, ele amava mais a Raquel do que a Leia. E, vendo a tristeza de Leia, Deus então abriu a sua madre, e ela deu à luz a 4 filhos. Ela deu 4 filhos para Jacó. São os 4 primeiros filhos de Jacó. Está na tela dos irmãos aí. Rubem, Simeão, Levi e Judá. E com isso, irmãos, Leia, ela passou a entender que Jacó, ele passaria a amar mais a ela do que a irmã dela. Como Raquel não conseguia dar filhos a Jacó, e Leia deu 4 filhos, então ela entendeu que o amor de Jacó seria maior por ela, tá? Então, como Raquel ela não conseguia dar filhos para Jacó, ela, conforme o costume daquela época, ela deu a sua escrava Bila para Jacó, e com Bila Jacó teve mais 2 filhos, chamados Dan e Naphtali. E Leia, quando ela viu isso acontecer, ela fez a mesma coisa. Ela pegou sua escrava, que chamava Zilpa, e também deu ela para Jacó, para que ela pudesse dar filhos a Jacó. E com Zilpa, Jacó teve mais 2 filhos, chamados Gade e Azer, ou Aser. E se não bastasse, irmãos, Deus abriu novamente a madre de Leia, e ela deu ainda mais 2 filhos e mais uma filha para Jacó. Então, ela deu Issacar, Zebulon e também Diná, que era a menina. Tá? Então, já tinham nascido aí 11 filhos de Jacó. E até este momento, Raquel, que era quem Jacó mais amava, não havia lhe dado nenhum filho. Então, a Bíblia diz que Deus ele se lembrou de Raquel e também abriu a sua madre, e através dela Jacó teve mais 2 filhos, que foram José e Benjamim. Então, os irmãos podem observar aí que José, que é o personagem que nós estaremos tratando na lição de hoje, ele foi o 12º filho de Jacó, tá? O 12º filho de Israel. Então, irmãos, esta foi aí a família de José. Esta era a família de José. Então, José ele teve mais 12 irmãos, 12 irmãos, na verdade, 11 irmãos e uma irmã. Tá? Então aqui está a família dele. Bom, irmãos, essa foi a nossa rápida e breve introdução, tá? Então, fim desta parte. Nós vamos aí agora ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre a história de José. E como eu comentei, irmãos, na introdução, nós vamos abordar apenas até o capítulo 41. Então, tudo que a gente vai falar aqui está englobado entre os capítulos 37 e 41 do livro do Gênesis, que narra aí
o capítulo 41 narra o momento em que José se tornou governador do Egito. E a partir daí tem mais 9 capítulos que falam sobre José, que os irmãos depois podem ler com calma em suas Bíblias, tá? Muito bem, irmãos. A partir então do capítulo 37, a Bíblia ela inicia a história de José. José, ele tinha 17 anos e ele apacentava o rebanho do seu pai. E a Bíblia diz que José, ele era o filho preferido de Jacó. Jacó, ele amava mais a José do que a seus outros filhos. E a Bíblia diz que então, por ele amar mais, ele deu de presente uma túnica para José que tinha várias cores. E os seus irmãos, eles percebiam que o pai amava mais a José do que a eles. Então isso acabou fazendo com que eles tivessem ódio de José. E além disso, eles eram grosseiros também quando eles tratavam qualquer tipo de assunto com ele, tá? E José, ele era o filho preferido de Jacó porque, além dele ser, vamos dizer assim, o filho da sua velhice, como diz a Bíblia Sagrada, ele ainda era o seu filho primogênito com a esposa que ele mais amava, que era Raquel. Ele não era o filho primogênito de todos os filhos, né? Porque o filho primogênito, o primeiro filho, foi Rúben, que foi o primeiro filho que ele teve com Leia. Mas José, ele era o primeiro filho com a mulher que ele realmente amava, a mulher que ele mais amava, que era Raquel. E nós vemos uma outra coisa aqui, irmãos, também. Jacó, ele repetiu o mesmo erro do seu pai Isaac. Que erro foi esse, irmãos? Jacó, ele tratava os seus filhos com parcialidade. Jacó, ele cometeu o mesmo erro que o seu pai e que a sua mãe. Cometeu o mesmo erro que Isaac e Rebeca. Tá? Erro esse referente aí à preferência por um filho específico. No caso de seus pais, por exemplo, Isaac, que era o seu pai, tinha preferência por Esaú, que era seu irmão, e Rebeca, que era sua mãe, tinha preferência por ele. E ele acabou repetindo o mesmo erro deles, tendo preferência por um dos filhos. Então, nós vemos aqui o chamado problema da predileção, ou problema de se ter aí alguém predileto, um filho predileto. Irmãos, nós não podemos tratar os nossos filhos com parcialidade, porque isso pode gerar sérios problemas de relacionamento, sérios problemas de convivência entre eles. Ou seja, nós temos que ser imparciais com os nossos filhos. E conforme já comentado, a predileção aí por José ficou tão grande que seu pai ele o presenteou, ele o presenteou aí com uma túnica de várias cores. E José, a Bíblia diz que ele não concordava com os erros, com os desvios dos seus irmãos. Mesmo sofrendo aí risco de represálias, José ele contava para o seu pai a respeito dos erros que seus irmãos cometiam. Isso aí está lá em Gênesis 37, versículo 2. E tudo isso acabou fazendo com que os irmãos de José passassem a odiá-lo, não podendo, como diz a Bíblia, falar mais com ele de forma pacífica. Eles eram grosseiros quando eles falavam com José. E toda essa situação, irmãos, ela se agravou quando José ele teve 2 sonhos e ele resolveu contar esses sonhos para sua família. A Bíblia diz que no primeiro sonho, ele sonhou que ele estava junto com seus irmãos amarrando feixes de trigo no campo. E quando o feixe dele se levantou e ficou em pé, o feixe dos seus irmãos, eles se juntaram ao redor do feixe de José e eles se curvaram diante dele. E no outro sonho, no segundo sonho, ele disse que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam diante dele. Então, esses sonhos, eles, vamos dizer assim, serviram somente para que a raiva dos seus irmãos ficasse cada vez maior. Por quê? Porque eles entenderam que aqueles sonhos diziam que José reinaria sobre eles. Irmãos, os sonhos, eles haviam sido dados por Deus para José. E esses sonhos eram uma revelação sobre bênçãos que Deus daria para ele. Tá? Então, e outra coisa, José, quando ele teve esses sonhos, ele tinha, como nós já comentamos, 17 anos de idade. E os seus irmãos, os irmãos de José, eles o odiavam porque, primeiramente, como nós já falamos no início,
ele era preferido de seu pai. Seu pai tinha uma preferência por ele. Ele era o predileto de seu pai. O segundo motivo do ódio e da inveja dos irmãos era o fato de José não ser conivente com as coisas erradas que eles faziam. E José acabava contando tudo para o seu pai. E o terceiro ponto é relacionado ao fato de José ter tido aquele sonho e ter contado para os seus irmãos, que passaram a odiá-lo aí mais ainda. Então, irmãos, nós aprendemos aqui que nós devemos ter muito cuidado ao contar sobre os nossos sonhos para alguém, mesmo que sejam nossos irmãos. Amados, existem sonhos que Deus nos dá e que também são revelações de bênçãos. E em muitos casos nós não devemos contar a ninguém. Nós devemos aprender a guardar segredo junto com Deus de muitas coisas. Nós devemos aguardar o cumprimento desses sonhos, mas muitas das vezes calados. Nós não podemos sair falando para as pessoas, senão a gente pode ter problemas, assim como teve José. Continuando a história, irmãos, a Bíblia nos diz que um dia Jacó, ele mandou que José fosse até junto de Siquém, ou até próximo de Siquém, onde os seus irmãos eles estavam apacentando o rebanho. E o objetivo de Jacó ter mandado José para lá é para que José visse como que os irmãos estavam e também como é que o rebanho estava. E, obviamente, trouxesse notícias para Jacó, né? Trouxesse informações sobre como eles estavam. Então, a Bíblia nos relata que José ele fez conforme o seu pai lhe pediu, só que quando ele chegou em Siquém, ele não encontrou os irmãos dele lá. Aí ele encontrou com uma pessoa lá, ele foi informado por um homem que estava lá, de que os seus irmãos eles tinham ido para um lugar chamado Dotã. Então, a Bíblia diz que José saiu dali e ele foi até lá, ele foi até Dotã. Tá? Então ele saiu inicialmente do Vale de Hebrom, depois ele foi lá junto a Siquém. Chegando lá, não encontrou os irmãos, foi informado de que eles estavam em Dotã, saiu de Siquém e foi para Dotã. E a Bíblia diz que os irmãos de José viram ele de longe, e a partir do momento que eles passaram a ver José, eles começaram a fazer planos, eles começaram a tramar, fazendo planos para matar José. Só que a Bíblia nos diz que o seu irmão mais velho, que era Rúben, ele impediu, né, que o sangue de José fosse derramado, porque ele disse para os irmãos para não fazerem isso, mas ao invés disso, que eles lançassem José dentro de uma cova. No caso, essa cova era um poço, só que um poço seco. Por que Rúben fez isso? A Bíblia diz que Rúben ele tinha intenção de, depois disso, né, posteriormente, livrar José daquela armadilha e mandar ele de volta para o seu pai. Enfim, a Bíblia diz que José se aproximou, os irmãos tiraram dele a sua túnica e lançaram ele numa cova vazia, lançaram ele num poço que estava seco. Em seguida, Rúben ele saiu da presença dos irmãos, né? E nesse inteirinho, o que aconteceu? Os irmãos eles avistaram um grupo de mercadores ismaelitas que estavam indo para o Egito. Eles estavam passando ali somente de passagem, eles estavam indo para o Egito com mercadorias. E Judá, que era um dos irmãos, ele deu uma ideia para os demais irmãos, falando o seguinte: olha, por que a gente não vende José para esses mercadores? E todos os irmãos que ali estavam concordaram com isso, menos Rúben, porque Rúben não estava lá neste momento. Os irmãos concordaram e eles fizeram o quê? Eles venderam José para aqueles mercadores por um preço de 20 peças de prata. Né? Então, os irmãos acabaram vendendo José como escravo para aqueles mercadores. Por quê? Por causa de inveja de José, por causa de ciúmes de José. Aí a Bíblia diz que quando Rúben voltou e que viu que José não estava mais lá, ele rasgou suas vestes, ele ficou triste, né? Em sinal de tristeza, ele rasgou as suas vestes. E os irmãos contaram para ele, né, sobre o ocorrido. Então, eles, todos juntos, eles acabaram forjando aí uma mentira. O que eles fizeram? Eles pegaram a túnica de José e tingiram ela com sangue de um dos animais do rebanho deles que eles mataram. E eles pegaram essa túnica, levaram até o seu pai Jacó e enganaram ele. Jacó pensou o quê? Que algum animal selvagem tinha matado, tinha devorado a José. Então ele ficou numa tristeza muito grande, ele também rasgou suas vestes, ficou de luto, enfim. E neste meio tempo, neste inteirinho que os irmãos voltaram para falar
com seu pai, que levaram a túnica de José ensanguentada. Nesse meio tempo, José ele foi vendido no Egito. Os ismaelitas chegaram lá, né, para comercializar os seus produtos e venderam José para uma pessoa, para um homem chamado Potifar. Quem era Potifar? Potifar ele era capitão da guarda de Faraó. Algumas traduções bíblicas falam que ele era um eunuco de Faraó. Irmãos, eunuco pode significar duas coisas dependendo do contexto. Eunuco poderiam ser aquelas pessoas que eram escravos, que eles eram castrados, né, para tomar conta aí das mulheres do rei, por exemplo, das concubinas, ou também podia significar um oficial da guarda do rei, que é o caso de Potifar nesta passagem, tá? Então, José foi vendido para Potifar. Irmãos, mesmo diante das adversidades, José ele se manteve em comunhão com Deus. Mesmo depois da traição dos seus irmãos e mesmo tendo se tornado escravo, ele se manteve fiel a Deus. E a Bíblia nos ensina que José ele prosperou em tudo o que ele fez. José ele manteve a sua fidelidade, tanto na casa do seu pai, quando ele era o preferido entre os irmãos, quanto na casa de Potifar, como escravo dele. A Bíblia diz que Deus ele prosperava tudo o que José fazia. Ou seja, a Bíblia diz que o Senhor ele estava com José. José, ele morava na casa de Potifar e a Bíblia diz que tudo ia bem com ele. E Potifar, ele percebeu isso, ele viu que o Senhor estava com José e que abençoava tudo aquilo que ele fazia. Então Potifar, ele fez o quê? Ele pegou José e colocou sobre toda a sua casa, sobre tudo aquilo que ele tinha. E a Bíblia diz que por amor a José, o Senhor o abençoou na casa de Potifar. E obviamente Potifar também, indiretamente, ele foi abençoado por Deus também, porque tudo prosperava ali na casa dele. Então, irmãos, de escravo, José ele se tornou mordomo de Potifar. Por que mordomo? Mordomo é aquele que administra tudo aquilo que não é seu. Então, José, ele passou a administrar tudo na casa de Potifar. E a Bíblia diz que Potifar, ele confiava em José. Então, de escravo, ele passou a ser mordomo. Mas aí, irmãos, o que aconteceu? A Bíblia nos ensina que José ele era formoso, ele tinha uma bela aparência. Isso fez com que a esposa de Potifar, com que a mulher de Potifar passasse a ter desejo por José e começou a assediá-lo para quê? Para que ele tivesse relações com ela. Só que José, ele se negou a se deitar com a mulher de Potifar, afirmando que isso seria um pecado contra Deus, além, obviamente, de ser algo perverso contra o próprio Potifar. Ele disse para a mulher dele, para a mulher de Potifar, que o esposo dela o havia colocado como responsável por tudo, que ele poderia ter o que ele quisesse, menos ela. Por quê? Porque ela era mulher de Potifar. Então ele indagou, né, nessa explanação que ele está fazendo, ele indagou a mulher, falou, como que eu poderia fazer tamanho mal e como que eu poderia pecar contra Deus? Enfim, aquela mulher continuou tentando. E após aí algumas tentativas frustradas, um dia ela forçou, assim, ela acabou agarrando José pelo manto para que ele se deitasse com ela. E José ele fez o quê? Ele escapou e ele fugiu da presença dela. Só que o manto acabou ficando com ela. Então ele acabou passando aí por uma tentação junto com a esposa de Potifar. Então, irmãos, o que acontece aqui? No meio da bonança, né, veio a tentação. Por que bonança? Porque José estava numa situação relativamente confortável na casa de Potifar. Então, em meio a esse momento, em meio a essa bonança, veio a tentação. Só que a Bíblia nos diz que José ele não cedeu, está lá no versículo 12 do capítulo 39. E tem uma coisa interessante aqui, irmãos, que nós precisamos saber, que no capítulo 38, a Bíblia nos diz que Judá, que era o irmão de José, ele também passou por um momento de tentação. Mas ele, diferente de José, ele não fugiu daquela tentação, mas ele acabou cedendo e ele acabou tendo aí relações ilícitas com a sua nora Tamar, achando que ela era uma prostituta, né? Isso está lá no capítulo 38 do livro do Gênesis. Vejam só, irmãos, que coisa interessante. 2 irmãos, mesma família, a mesma educação e comportamentos completamente diferentes diante de uma situação onde eles foram expostos a
tentação, tá? Então aqui nós temos 2 pontos importantes para a nossa reflexão. O primeiro deles é que diante das tentações nós temos que fugir. Nós não podemos ficar ali testando a nossa resistência. Tem pessoas que gostam de flertar com a tentação. Nós não podemos fazer isso, mas assim como fez José, nós temos que fugir da tentação. E segundo, irmãos, diante de uma tentação nós podemos agir como José ou como Judá. Ou seja, podemos fugir da tentação ou podemos ceder à tentação. Essa escolha, ela é nossa. E aí a Bíblia continua nos narrando que a mulher de Potifar, uma vez que ela foi rejeitada por José, ela não se conformou com aquilo. O que ela fez? Ela aproveitou que ela estava com a capa de José, porque ela havia segurado a capa de José no momento que ela tentou assediá-lo novamente. Ela chamou seus empregados e ela mentiu para eles, dizendo que José havia tentado abusar dela. E quando Potifar, o seu esposo, chegou em casa, ela contou a mesma história e mostrou a capa para Potifar. Então Potifar ele fez o quê? Ele mandou buscar José e soltou ele na prisão, lançou ele na prisão, na prisão que era uma prisão onde ficavam os presos reais, os presos do rei. Então José ele foi preso acusado de um crime que ele não cometeu, irmãos, tá? Muitos, numa situação assim, poderiam ficar, por exemplo, revoltados, poderiam indagar, puxa vida, eu fui fiel, eu não caí na tentação, e é isso que acaba acontecendo, isso é injusto, e começar a murmurar, começar talvez até a blasfemar. Só que a Bíblia não mostra José agindo desta forma, ou seja, José ele não agiu dessa maneira, ele agiu de forma diferente, tá? E a Bíblia nos diz que o Senhor, ele estava com José até mesmo dentro do cárcere. A Bíblia diz que por causa do Senhor, o carcereiro ele acabou se simpatizando, né, com José e acabou encarregando ele, deixando ele encarregado por todos os que estavam ali na prisão. Ou seja, José ele passou a ser responsável por tudo o que acontecia ali dentro da prisão. Irmãos, olha que coisa interessante, o Senhor ele concedia a José êxito em tudo que ele fazia. Da mesma forma que foi na casa de Potifar, também foi dentro da prisão. Ou seja, Deus ele capacitou José na casa de Potifar, Deus ele abençoava aquilo que José fazia na casa de Potifar, e da mesma forma foi dentro do cárcere, tá? Foi isso que aconteceu. E a Bíblia, irmãos, nos diz ainda que, numa determinada ocasião, haviam ali 2 oficiais de Faraó, 2 altos oficiais, né, 2 empregados que trabalhavam no palácio de Faraó. Um era o padeiro mor, ou seja, o chefe dos padeiros, e o outro era o copeiro mor, que era o chefe aí dos copeiros, né? A Bíblia nos informa que eles pecaram contra Faraó, e então eles também foram lançados na prisão. Lembrando que essa prisão ela era uma prisão específica aí só para oficiais que foram aí da corte de Faraó. E a Bíblia nos diz que o capitão da guarda ele deu a José a tarefa de cuidar, né, de cuidar desses 2, tanto do padeiro quanto do copeiro. E a Bíblia nos relata que ambos, né, tanto o copeiro quanto o padeiro, eles tiveram um sonho e eles estavam perturbados por causa desse sonho. E José, percebendo isso, ele questionou aos 2 por que eles estavam perturbados daquela forma. E eles contaram que eles haviam tido um sonho, tá? E então José fala com eles, fala, olha, Deus ele é capaz de dar a interpretação dos sonhos. Então, a Bíblia nos diz que aqueles homens relataram para José o que eles haviam sonhado e Deus deu para José a interpretação desses sonhos. A Bíblia informa que o copeiro disse para José que ele sonhou com uma videira, né, uma videira que tinha 3 ramos e que esses ramos eles brotavam e eles davam uvas e que a taça de Faraó estava nas mãos dele e que ele espremia essas uvas dentro da taça. E José ele deu a interpretação deste sonho para o copeiro. José disse para ele que os 3 ramos significavam 3 dias e que nesses 3 dias
o copeiro seria restaurado à sua função, ou seja, ele sairia da prisão, voltaria para o palácio e voltaria a trabalhar para Faraó. Depois disso, o padeiro, ele foi falar com José também e contou o sonho dele, da mesma forma que o copeiro. Ele sonhou que tinha sob a sua cabeça 3 cestas de pão. E na cesta de cima tinha pães aí, doces que Faraó gostava e que as aves do céu elas comiam desse cesto. Então José também, né, Deus deu a interpretação desse sonho para José, e José disse que os 3 cestos também representavam 3 dias, e que após este período, o padeiro ele seria morto. Tá? E depois de 3 dias deste relato, Faraó, ele estava comemorando, ele comemorou seu aniversário, ele ofereceu um banquete a todos os funcionários. E ele mandou soltar tanto o copeiro mor quanto o padeiro mor para que eles também viessem ao palácio. E Faraó fez com que o copeiro voltasse ao seu trabalho e mandou que o padeiro fosse executado. Enfim, irmãos, tudo aconteceu conforme José havia dito, conforme José havia interpretado. E um outro ponto interessante, José, quando ele interpretou o sonho do copeiro, ele pediu para que o copeiro intercedesse por ele diante de Faraó, depois que ele recuperasse aí a sua função trabalhando no palácio. Só que a Bíblia diz que o copeiro ele se esqueceu de José. José pediu para ele, falou, quando você estiver de volta no seu serviço lá, lembra de mim, intercede por mim, porque eu sou hebreu, eu não fiz nada para merecer estar aqui, então intercede por mim diante de Faraó. Só que o copeiro ele não se lembrou disso, ele foi restituído ao seu cargo, restituído à sua função, mas ele se esqueceu de José. E aí o que aconteceu, irmãos? 2 anos se passaram depois desse episódio. E passados esses 2 anos, a Bíblia diz que um dia Faraó ele teve um sonho, e esse sonho deixou ele muito perturbado. Ele sonhou com 7 vacas gordas e bonitas que subiam do rio Nilo e que pastavam ali às margens. Porém, após essas vacas, subiram do rio Nilo outras 7 vacas, só que esse segundo grupo era de vacas feias, vacas muito magras. E essas vacas magras, elas comiam, elas devoravam as vacas gordas, mas mesmo assim elas se mantinham magras, elas se mantinham feias. Aí a Bíblia diz que Faraó acordou, mas ele acabou dormindo novamente. E nessa situação ele acabou tendo um outro sonho. Ele sonhou que com 7 espigas, né, de um mesmo pé, que nasciam no mesmo pé, e elas estavam cheias e boas. E que também, ele também sonhou com outras 7 espigas miúdas e queimadas, né, que brotavam após essas espigas boas. Então o Faraó ele acordou de manhã e ele chamou todos os sábios, todos os adivinhadores, para que interpretassem os seus sonhos. Só que a Bíblia diz que ninguém soube interpretar os sonhos de Faraó. E neste momento, irmãos, o copeiro ele se lembrou de José. E ele foi e falou com Faraó, ele contou para Faraó tudo o que havia acontecido na prisão, contou sobre os sonhos dele, contou sobre os sonhos do padeiro e falou sobre a interpretação que fora dada por José. E falou também que tudo aquilo que José disse para eles, né, durante a interpretação, tudo aquilo havia tido aí o seu fiel cumprimento, ou seja, o copeiro havia sido restituído às suas funções, porém o padeiro fora morto. Tá? Então o que o faraó fez? O faraó pegou e mandou chamar José. Falou, então traz José aqui. Aí a Bíblia diz que ele se barbeou, que ele se vestiu melhor para ele estar na presença do rei, né, na presença de Faraó. Ele trocou de roupa, ele se barbeou. Então quando ele estava na presença de Faraó, Faraó então disse para ele o seguinte, olha, eu tive um sonho e ninguém conseguiu interpretar esse sonho. Só que eu ouvi falar que você, José, é capaz de interpretar esse sonho. E José, nesse momento, então, ele disse para Faraó o seguinte, olha, Faraó, isso não está em mim. É Deus quem vai dar a resposta para Faraó. É Deus quem vai dar essa interpretação para Faraó. Irmãos, eu quero fazer uma pausa aqui. Reparem que nós temos aqui um episódio muito parecido com aquele que ocorreu com Daniel, quando ele interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. Em ambos os casos, né, tanto o de Daniel quanto o de José, eles foram tentados a uma situação assim de soberba, porque eles foram questionados se eles eram capazes de interpretar os respectivos sonhos. Né? No caso de José, o sonho de Faraó, e no caso de Daniel, o sonho de Nabucodonosor.
E ambos, tanto Daniel quanto José, eles deram a mesma resposta, dizendo que eles, por si mesmos, não eram capazes de interpretar os sonhos, mas sim Deus. Deus sim é que dava essa interpretação. Então a pergunta que fica aqui para a nossa reflexão, irmãos, é: quando Deus nos usa de alguma forma, quando Ele nos dá algum dom e usa este dom, nós temos tributado isso a Deus? Ou a gente age de forma que a glória ela não seja de Deus, mas ela seja nossa? Enfim, fica para a nossa reflexão esta pergunta. Então a Bíblia nos diz que Faraó ele contou para José acerca dos sonhos. E Deus ele deu a interpretação desses sonhos para José. José disse para Faraó que ambos os sonhos eles tinham o mesmo significado e que Deus ele estava, através deste sonho, revelando para Faraó o que ele iria fazer. Então José disse o seguinte: olha, as 7 vacas gordas e as 7 espigas boas representam 7 anos de fartura, ou seja, um período de 7 anos em que o Egito ele teria abundância, ele teria fartura de alimentos. E que as 7 vacas magras e as 7 espigas queimadas representavam 7 anos, só que, diferente do primeiro período de 7 anos, que era um período de fartura, este caso era um período de muita fome, de muita escassez. E era um período que viria logo após os 7 anos de fartura. Só que a fome, irmãos, ela ia ser tão grande que todos iriam acabar se esquecendo do período anterior, que havia sido de fartura no Egito. E a repetição do sonho, ou seja, o fato de Faraó ter sonhado primeiro com as vacas e depois com as espigas, essa repetição significava que Deus tinha pressa em cumprir isso. Tá? E um outro ponto, irmãos, muito profundo, muito interessante para nós sabermos também. Deus, ele não somente deu a interpretação dos sonhos de Faraó para José, mas ele também deu sabedoria para que José pudesse aconselhar a Faraó sobre o que fazer. José disse o seguinte, olha, que Faraó ele deveria escolher um homem sábio para colocá-lo no comando da terra do Egito. E além disso, deveria colocar governadores para recolher 1/5 da colheita de tudo que se produzisse no Egito aí durante 7 anos de fartura, durante o primeiro período, né? Dos 7 anos de fartura, e deveria estocar isso aí em armazéns nas diversas cidades. Para quê? Para que houvesse uma reserva de alimentos, para que no período de fome, nos 7 anos de fome, houvesse alimento para todo mundo e o povo não perecesse, as pessoas elas não morressem. E aí, irmãos, o que aconteceu? Esse conselho que foi dado por José a Faraó, ele agradou o Faraó. E não somente a Faraó, mas a todos os servos de Faraó que estavam ali. Então Faraó ele não teve dúvidas de que José era a pessoa preparada para lidar com aquela situação. E aí Faraó constituiu José como governador de todo o Egito. Faraó constituiu ele como a segunda maior autoridade no reino, atrás somente do próprio Faraó. Ou seja, irmãos, todos deveriam se prostrar diante de José. Aí a Bíblia diz que Faraó ele tirou o seu anel, né, e colocou no dedo de José, e fez com que José fosse vestido aí de vestes de linho fino, e mandou colocar também um colar de ouro no seu pescoço. Aí depois, enfim, Faraó mudou o nome dele, né, José passou a se chamar ali no Egito de Zafenate-Paneia, e Faraó também deu para ele uma esposa, que era filha de um sacerdote chamado Potífera, tá? Deu a filha dele como esposa para José, né, uma esposa lá, a mulher se chamava Azenate. E a Bíblia nos relata que José, nesta ocasião, ele tinha 30 anos de idade. E depois a Bíblia nos diz, né, nos mostra aí que José ele administrou com muita sabedoria aí como governador do Egito durante este período, aí, tanto no período de fartura quanto no período de fome. Então, irmãos, esse foi aí um resumo da história de José, considerando aí os capítulos 37 até o 41 do livro do Gênesis. Obviamente, irmãos, que conforme nós comentamos, a história de José ela não termina no capítulo 41, ela termina no capítulo 50. Só que nós não vamos entrar em detalhes sobre a continuidade dessa história, uma vez que acabaria fugindo do tema da lição de hoje. Tá? Mas depois, os irmãos podem meditar aí com calma nos capítulos 42 até 50, onde a Bíblia narra aí sobre o encontro de José com seus irmãos, sobre como a crise foi usada por Deus para reunir novamente a família, enfim, os irmãos podem estar meditando sobre isso com mais calma. Então, irmãos, vamos ver aqui alguns marcos da vida de José, tá? Só para resumir a história dele.
Então José, como nós vimos, em sua casa, ele viveu como preferido de seu pai. E aí, de preferido do seu pai, ele se tornou escravo no Egito após ser vendido por seus irmãos aos mercadores ismaelitas que venderam ele para Potifar lá no Egito. De escravo de Potifar, José ele se tornou mordomo, sendo responsável aí por tudo que tinha na casa de Potifar. De mordomo, ele se tornou o quê? Se tornou um prisioneiro. Ele foi para o cárcere devido aí a uma injustiça referente àquela calúnia que foi proferida pela mulher de Potifar, uma vez que ela fora rejeitada por José. Depois de prisioneiro, ele se tornou encarregado da prisão, porque, conforme nós vimos, o carcereiro ele se simpatizou com José e viu que tudo que ele fazia era abençoado por Deus. E, por fim, de encarregado em uma prisão, José ele se tornou o segundo homem mais importante, mais forte, a segunda maior autoridade do Egito. Né? Então ele se tornou governador do Egito. E apenas para lembrar, José ele tinha 17 anos de idade na ocasião em que ele estava na casa de seus pais e que ele teve aqueles sonhos. E quando ele se tornou governador do Egito, ele já estava com 30 anos de idade. Isso significa, irmãos, que haviam se passado 13 anos entre o seu sonho e a sua colocação como governador do Egito. O sonho, irmãos, que José teve, ele se cumpriu. Porque como os irmãos vão poder ver a partir do capítulo 32, num dado momento, toda a sua família acabou se curvando diante de José. Bom, irmãos, como nós podemos ver, José ele passou aí por uma série de situações em sua vida. Momentos de bonança, né, como nós vemos aí nesses quadrinhos em azul na tela dos irmãos, como preferido na sua casa, como mordomo de Potifar, como encarregado no presídio, como governador. Então ele teve muitos momentos de bonança, mas ele também teve momentos de adversidade, teve momentos de crise, né? Aí não está tudo colocado aqui nesse slide, não coloquei todos os detalhes, mas nós podemos recordar, uma das crises que ele teve foi a crise familiar, os irmãos tinham ódio dele. Outra crise, ele ter sido jogado naquele poço lá vazio, ter sido vendido como escravo, depois ter sido prisioneiro de forma injusta. Enfim, ele teve momentos de bonança e teve momentos de adversidade, momentos de crise. E o que realmente, irmãos, fez a diferença na vida de José foi o quê? A presença de Deus que abençoava José em tudo o que ele fazia. Repare, irmãos, que Deus o abençoava naquilo que ele fazia. Tá? Então, José, ele fazia as coisas. E nós, para sermos abençoados, nós também temos que fazer alguma coisa. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, Deus ele estará conosco e ele vai abençoar aquilo que nós fizermos, seja como escravo ou como governador. Então Deus ele esteve com José, tanto nos momentos de bonança, quanto nos momentos de adversidade. Então reparem que a vida dele foi cheia de altos e baixos. O fato dele ter promessas da parte de Deus, de ter tido um sonho revelador que Deus o abençoaria, não o isentou de passar por crises. Bom, irmãos, essa foi aí de forma resumida, como eu comentei, a história de José, aí, considerando até o capítulo 41 do livro do Gênesis. Agora nós vamos para o próximo capítulo, onde a gente vai falar de forma breve aí sobre as crises na vida de José. Bom, é muito emocionante, irmãos, quando nós falamos sobre José. Né? Muitos aí, quando falam sobre José, eles até usam um jargão que é muito comum nas igrejas. José, de escravo a governador, né? Frisando aí sempre o ponto final da sua vida, né? Quando ele estava ali como governador. Porém, irmãos, nós não podemos nos esquecer de que ele passou por diversas crises também ao longo da sua vida. Né? Então, apenas para recordar, dentre as crises que José passou, nós temos aí, primeiro, o desprezo, não só o desprezo, mas também o ódio dos seus irmãos. Os irmãos bem sabem que ele era o preferido de seu pai. Por quê? Nós falamos sobre isso na introdução, porque José, ele era o filho que ele teve, né, o primeiro filho que Jacó teve com a mulher que ele amava, que era Raquel. Apesar de ele ter sido do 12º filho, mas ele foi o primogênito com a mulher que ele amava. Então ele era preferido de seu pai. Ele era preferido de seu pai, mas ele era odiado por todos os seus irmãos. E José,
ele teve que conviver com essa crise familiar. Uma crise que foi motivada, em parte, não somente por isso, mas em parte, pelo erro do seu pai no que se refere a um favoritismo. Porque o pai dele, Jacó, o tinha como preferido, como predileto. E além do desprezo dos seus irmãos, José também enfrentou a humilhação, sabe? A humilhação de ter sido jogado ali num poço por seus irmãos. Ele também enfrentou a crise da escravidão no Egito, porque ele não chegou no Egito já como governador, ou como mordomo, ou como encarregado do cárcere. Não, ele chegou primeiramente como escravo, ele foi comercializado como escravo, né? Então, ele passou por essa crise também, por essa adversidade. E quando José, ele poderia talvez ter achado aí que tudo tinha se resolvido, né, a partir do momento que ele se tornou mordomo de Potifar, ele pode ter pensado naquele momento, agora vai ficar tudo certo, agora eu estou como mordomo, estou com uma vida mais tranquila, não vou mais ter problemas. Só que ele teve que enfrentar, após isso, uma crise relacionada ao quê? À calúnia, ao falso testemunho. Ele foi jogado na prisão sem ter culpa de nada. Ele foi lançado na prisão, né, foi culpado sem ter feito nada de errado. Por quê? Por causa da calúnia, do falso testemunho dado aí pela esposa de Potifar. E, além de ter passado por aquele momento de adversidade relacionada à calúnia, ele também teve que passar pela crise ali de estar preso, de estar na prisão. Ou seja, um mordomo de Potifar, agora ele passou a ser um prisioneiro. Então, irmãos, nós sabemos aí que os sonhos que Deus deu para José, eles não foram simples sonhos, mas foram revelações, revelações que continham promessas da parte de Deus. Só que essas promessas, elas não isentaram em momento nenhum José de passar por crises, de passar por problemas. E conosco é da mesma maneira, irmãos. O fato de Deus ter promessas nas nossas vidas, o fato de sermos fiéis a Deus, de estarmos no centro da sua vontade, de sermos cristãos, não vai nos deixar imunes às crises, não vai nos deixar imunes a momentos de adversidade. Bom, nós falamos aí um pouco, né, de forma bastante breve, sobre as crises que José enfrentou. Então nós vamos agora para o próximo tópico, onde a gente vai falar sobre os destaques de José. Bom, irmãos, José, os irmãos sabem, nós comentamos sobre isso na parte histórica, José ele se destacou, né, ele se destacava muito, ele se destacou primeiro na casa dos seus pais, onde ele era o preferido de Jacó, ele era o filho que Jacó mais amava. E não somente por isso, mas também pelo comportamento que ele tinha, que era diferenciado. Porque, como os irmãos se recordam, José ele não era conivente com os erros dos seus irmãos, mas antes ele denunciava estes erros ao seu pai. Ele se destacou não somente na casa dos seus pais, mas ele também se destacou na casa de Potifar, onde, conforme nós vimos, o Senhor ele o abençoava em tudo que ele fazia e, consequentemente, Potifar também era abençoado. Tá? Então, ele também se destacou na casa de Potifar, tanto que Potifar o colocou como mordomo, né, ao invés de situação assim simples de escravidão. José, ele também teve destaque dentro do cárcere, dentro da prisão, onde ele passou aí praticamente de prisioneiro para encarregado, né, posição essa que foi delegada a ele pelo carcereiro. Por quê? Porque Deus tocou no coração do carcereiro e o carcereiro se simpatizou com José. E, por fim, José também teve destaque no palácio de Faraó, sendo aí um administrador excepcional. Por quê, irmãos? Porque Deus lhe deu sabedoria, sabedoria divina, sabedoria que vem do alto, sabedoria que está disponível a cada um de nós, como diz a Bíblia Sagrada. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então precisamos pedir esta sabedoria para Deus. Enfim, irmãos, José, ele se destacou em todos os locais pelos quais ele passou, tá?
Aí uma pergunta, né, algumas perguntas para nós refletirmos. Será que as pessoas à nossa volta elas conseguem perceber que o Senhor é conosco onde nós passamos? Será que o nosso testemunho tem levado os ímpios a perceber isso? Então nós temos que refletir em cima dessa questão. Então a gente percebe aqui claramente que José ele se destacava em todos os locais que ele passava, tá? José, ele era muito dedicado e ele sempre desenvolvia com muito zelo tudo aquilo que estava a seu alcance para fazer. Tem muitas pessoas que trabalham com zelo, com dedicação, mas quando elas estão bem, quando elas estão na bonança. Mas, quando elas estão passando por adversidade, elas afrouxam, elas relaxam, elas fazem de qualquer jeito, elas deixam de lado a dedicação para dar lugar à murmuração, para dar lugar à inércia, à letargia, à fofoca, à reclamação, enfim. Muitas pessoas fazem assim, mas José era diferente. José ele se dedicava a tudo o que ele fazia. Tá? E nesse contexto, olha só o que a Bíblia nos diz no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor, está na tela dos irmãos. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, mais uma pergunta aqui para a nossa reflexão, irmãos. Será que nós temos agido dessa maneira? Ou quando nós desenvolvemos as nossas atividades no dia a dia, nós fazemos corpo mole, como eu comentei, a gente reclama, a gente acaba não dando o nosso melhor, se limitando, como dizem alguns que trabalham e falam, eu faço só a minha obrigação. Será que nós temos agido dessa forma? Nós temos, irmãos, como cristãos, nós temos sempre que fazer o nosso melhor em todas as situações. Nós temos que dar o nosso melhor na escola, nós temos que dar o nosso melhor no trabalho secular, nós temos que dar o nosso melhor dentro do nosso lar. Quando eu digo dar o melhor, não estou falando num âmbito financeiro, estou falando num âmbito geral, em todas as áreas. Nós temos que dar o nosso melhor dentro da igreja, nós temos que dar o nosso melhor nos momentos de oração, no nosso momento de devocional para com Deus, nós temos que dar o nosso melhor na obra do Senhor, nós temos que dar o nosso melhor fazendo a obra evangelística, enfim. Como diz o versículo, tudo quanto fizer a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, ou melhor, não meça esforços para desenvolver essas atividades. Então nós temos que nos dedicar, nós temos que fazer o nosso melhor em todas as situações. E somente um adendo para complementar esse tópico, os irmãos podem constatar que José e Daniel eles eram muito parecidos, não somente aí nos seus predicados diante de Deus, mas diante de Deus e diante dos homens também, mas também no que se refere à sua missão, como está na tela dos irmãos aí, eles eram sábios e entendidos em sonhos, eles foram santificados para estarem juntos aos poderosos e testemunharem acerca de Deus. Então eles estavam junto aos poderosos. Daniel estava junto a Nabucodonosor, que era o rei do império daquela época, do maior império daquela época, e José estava junto com o faraó, que era o rei do Egito, que também era a maior potência nesta época também. Então a gente vê uma série de semelhanças em relação a José e a Daniel. Bom, irmãos, vamos agora ao próximo tópico, onde nós abordaremos um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre as virtudes de José. Bom, irmãos, primeiramente, aí, como nós já comentamos, uma primeira virtude aí de José. José, ele não era conivente com as coisas erradas. José, ele sempre denunciava seu pai e os erros dos seus irmãos, mesmo tendo risco. Risco do quê? De represálias dentro da família, risco de crise familiar. E nós, irmãos, da mesma forma, nós não podemos compactuar com aquilo que é errado. Nós não podemos compactuar com o pecado. Nós não podemos ser coniventes também com as coisas erradas, tá? Uma segunda virtude, característica de José. Deus, ele honrava José, José honrava a Deus. Uma das provas disso, irmãos, é que quando a mulher de Potifar assediou José, José ele disse que ele não pecaria contra Deus.
Tá? Ele não poderia pecar contra Deus, então ele honrava a Deus. E nós também temos que honrar a Deus através das nossas atitudes. E qual a maior forma de se honrar a Deus? É vivendo conforme a vontade dele, vivendo de acordo com as Sagradas Escrituras, fazendo aquilo que agrada a Deus. Em resumo, sendo obedientes. Tá? Sendo obedientes. Não, a obediência a Deus não é só a maior prova de honra, mas também a maior prova de amor para com Deus. Uma outra virtude de José ele não cedia à tentação, muito pelo contrário, ele fugia da tentação. E nós, da mesma forma, nós não temos que tentar resistir à tentação, mas nós temos sim que tentar fugir dela. Nós temos que resistir ao diabo, e também não de qualquer forma. A Bíblia diz que primeiro nós temos que nos sujeitar a Deus. Aí, nos sujeitando a Deus, a gente pode resistir ao diabo, ou aquilo que o diabo lança sobre nós, ele vai fugir de nós. Agora, em relação à tentação, nós não temos que resistir, nós temos que fugir. Uma outra virtude de José ele era confiável. Ou seja, irmãos, José ele era uma pessoa de confiança, ao ponto de Potifar, e não somente o Potifar, mas também o carcereiro, ao ponto desses dois não se preocuparem com quaisquer coisas que fossem delegadas a José. E nós, irmãos, também devemos ser confiáveis em nosso trabalho, confiáveis na vizinhança, confiáveis na escola, na igreja, enfim, e em todos os locais e para com todas as pessoas. Nós temos que dar bom testemunho, e aquele que não é de confiança, ele dá um péssimo testemunho. Uma outra virtude de José ele era perdoador, ou seja, José ele sabia perdoar. Ah, mas onde é que eu posso confirmar isso? Muito simples, irmãos. A Bíblia nos diz que depois que José ele se tornou governador do Egito, né, no momento em que passou os 7 anos de fartura e entrou o período da fome, onde a fome atingiu o Egito e atingiu também toda a região em volta, inclusive Canaã. E os seus irmãos, né, que haviam vendido ele aos ismaelitas, eles tiveram que ir até o Egito, a pedido de seu pai Jacó, para comprar comida. E eles estiveram frente a frente com José. José ele poderia, por exemplo, querer se aproveitar daquela situação, daquele momento, para se vingar dos seus irmãos. Mas não, ao contrário disso, ele perdoou os seus irmãos. E nós, irmãos, como cristãos, né, seguindo o exemplo de José, ou acima disso, seguindo o exemplo do próprio Jesus Cristo, nós devemos ser perdoadores. Então nós devemos perdoar aqueles que estão à nossa volta. Nós devemos perdoar assim como Jesus nos perdoou. Então, uma outra característica, uma outra virtude, um outro predicado de José, ele sabia perdoar. Uma outra virtude de José, irmãos, José, ele não era vingativo, tá? Se José fosse vingativo, após ele se tornar governador do Egito, ele poderia, por exemplo, querer se vingar dos seus irmãos, querer se vingar da mulher de Potifar, por ter feito aquela injustiça, por ter levantado aquela calúnia, aquele falso testemunho, mas ele não agiu dessa forma, irmãos. E nós também não podemos alimentar esse sentimento maligno em nossos corações. Nós não podemos alimentar esse sentimento de vingança. Nós não podemos ser vingativos. Uma outra virtude de José, ele atribuía tudo a Deus, ou seja, ele não trazia a glória para si, mas ele atribuía isso a Deus. Nós vemos isso, irmãos, de forma muito clara nos seus discursos aí quando da interpretação dos sonhos, tanto os sonhos do copeiro Mor e do padeiro Mor lá na prisão, quanto também na interpretação do sonho de Faraó lá dentro do palácio, tá? Uma outra virtude de José, irmãos, José ele era dedicado em tudo o que fazia, conforme nós já comentamos anteriormente, ou seja, ele tinha zelo por aquilo que ele fazia. Não importa se era um trabalho dentro de uma prisão, não importa se era um trabalho de ir até um outro local para ver se os seus irmãos estavam bem, para trazer informação para o seu pai, não importa se era dentro de uma prisão, se era dentro da casa de Potifar, ou se era governando o Egito, não importa o momento ou o local, ele se dedicava com todas as suas forças em tudo que ele fazia, ele era dedicado. Uma outra característica, virtude de José, irmãos, ele reconhecia a sua missão. O que é isso, irmãos? Quando José ele se revelou aos seus irmãos, porque num primeiro momento, quando ele era governador, seus irmãos vieram falar com ele, mas eles não reconheceram ele como José.
Mas num dado momento da história, José, ele se revelou para os seus irmãos, né, já como governador. E ele disse para os irmãos para que eles não se sentissem tristes pelo fato de terem vendido ele para os mercadores depois de ter sido vendido no Egito. Ele disse que foi Deus quem enviou ele para lá para que ele pudesse salvar vidas, inclusive as vidas deles, né, para garantir que eles tivessem descendentes. Isso está lá no capítulo 45 do livro do Gênesis. Então ele tinha noção da sua missão. Eu não estou aqui porque eu fui injustiçado por causa disso, por causa daquilo. Não, ele sabia que o próprio Deus tinha mandado ele para lá com uma missão específica e ele sabia qual era a missão dele. E nós temos que ter consciência da nossa missão também. Qual que é a missão que Deus me delegou? Eu preciso saber isso de forma muito clara. Uma outra virtude de José, irmãos, José era um bom administrador. Como nós vimos, Deus, ele deu sabedoria a José para ele administrar, tanto na casa de Potifar, quanto no cárcere, e por fim, em toda a terra do Egito, quando ele se tornou governador. Ele soube administrar muito bem, tanto no período de fartura, quanto no período de escassez, no período de crise, no período de fome. Uma outra virtude aqui, irmãos, José, ele não se queixava da sua situação, ele não ficava reclamando no meio da crise. Muito pelo contrário, ele se dedicava àquilo que ele fazia, ao invés de ficar reclamando da sorte, ao invés de ficar murmurando ou ficar revoltado com as situações pelas quais ele estivesse passando. E por fim, uma outra virtude que ele tinha, ele sabia se relacionar e também sabia se portar. Então ele se portava e se relacionava bem. Todos se simpatizavam com José. Enfim, irmãos, essas são aí algumas das virtudes de José. Não são todas, né, mas são algumas virtudes que a gente percebe aí nesses capítulos que a gente abordou aí sobre a história de José. Então são algumas virtudes que ele tinha e virtudes essas que nós, como cristãos, também temos que ter. Nós não podemos ser coniventes com as coisas erradas, nós temos que honrar a Deus, nós não podemos ceder à tentação, temos que ser de confiança, temos que ser perdoadores, não podemos ser vingativos, temos que atribuir tudo a Deus e não querer a glória para nós, temos que nos dedicar naquilo que nós fazemos, seja para a obra de Deus ou seja no trabalho secular, temos que reconhecer a nossa missão, temos que pedir sabedoria para Deus e saber administrar aquilo que Deus coloca em nossas mãos para nós podermos administrar. Nós não podemos ser reclamões e ficar nos queixando quando nós passamos por situações adversas, até porque Deus pode estar usando essas situações para nos moldar, para nos preparar para uma bênção que Ele já tem preparada para nós, e nós precisamos também saber nos relacionar, saber nos portarmos também junto a outras pessoas. Tem irmãos que não conseguem se relacionar bem nem com outros irmãos da igreja. Olha que coisa absurda. Como é que ele vai se relacionar bem com pessoas lá fora? Então é uma coisa assim bastante profunda para a gente refletir. E por fim, irmãos, vamos agora à nossa conclusão. Então vamos lá. As promessas de Deus na vida de José não o isentaram de crises. As crises contribuíram preparando José para a bênção. José era abençoado em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele, conforme Gênesis 39, 23, na parte B. Irmãos, ser cristão, como nós já comentamos, estar nos caminhos do Senhor, fazendo a sua vontade, também não nos deixará imunes da possibilidade de passar por crises, de ter problemas. Porém, irmãos, da mesma maneira que foi com José, as adversidades elas vão contribuir de alguma maneira para conosco. Tá? Então elas vão contribuir de alguma forma. O Senhor, ele abençoava José em tudo o que ele fazia. Ou seja, irmãos, o diferencial da vida de José estava no fato de Deus estar com ele. E isso e sempre será também o nosso diferencial, irmãos. Ou seja, é o que vai fazer a diferença na nossa vida. Não é o local que eu estou, não é a condição pela qual eu me encontro, não é o meu cargo, o meu salário, a empresa que eu trabalho, a igreja que eu congrego, o quanto eu conheço ou não conheço da Bíblia, mas o que faz a diferença na minha vida é a presença de Deus. E para terminar, eu deixo aqui o Salmo de número 1, nos 3 primeiros versículos.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Está em destaque em vermelho aí na tela dos irmãos. Irmãos, nós também podemos prosperar naquilo que nós fizermos. E esse salmo, ele nos diz o que é que nós devemos fazer para que isso aconteça. Nós devemos evitar o pecado, nós devemos ter prazer na lei do Senhor e meditar nesta lei de dia e de noite. Enfim, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.